Oi, gente, continuando aqui, né? Do que eu coloquei anteriormente, né? Dos detalhes. Vamos falar um pouquinho agora sobre aquelas palavras muleta que eu falei e falei que às vezes elas não precisam ser colocadas. Eu vou ler todos os títulos aqui só para vocês verem o que eu quero dizer. São palavras que não servem para absolutamente nada no título, elas não têm uma função real de adicionar informação. Elas só estão lá porque é tipo um penduricalho. E as pessoas acham que elas se tornam uma coisa muito importante, quando na verdade só servem para atrapalhar. Expressões desnecessárias. Estudo da dieta de duas espécies de aves granívoras na várzea da ilha de Marchantaria, Amazonas. Considerações sobre comunicação entre operários de Melipona SP. Avaliação do impacto de clareiras causadas pela extração seletiva em uma floresta de terra firme na Amazônia Central. Avaliação do efeito de borda sobre a composição em espécies e abundância dos ofilídeos, sabe Deus o que é isso, na Amazônia Central. Análise do comportamento de operários da formiga odontomática formicide em situação de escolha alimentar. E aspectos do comportamento alimentar de menticicos americanos. Escutaram, né, o que eu falei. Agora eu vou falar de novo. Dieta de duas espécies de aves granívoras na várzea da ilha de Marchantaria. Comunicação entre operários de Molipona SP. Impacto de clareiras causadas pela extração seletiva em uma floresta de terra firme na Amazônia Central. O efeito de borda sobre composição de espécies de abundância de drosofilitos na Amazônia Central. Comportamento de operários de formigas ou tomates de formicídio em situação de escolha alimentar e comportamento alimentar de menticicos americanos, peixinho. Bom, fez alguma diferença ter essa muletaça aqui? Ao estudo, as considerações sobre avaliação, análise, aspectos do... Geralmente não. Ah, mas eu não trabalhei com o comportamento todo, eu trabalhei só com aspectos. Ou você fala quais são, ou você não põe. Né? Ah, e a comunicação. Eu não estou falando tudo sobre a comunicação de operários, estou falando só algumas coisas. Então você não está considerando sobre. Considerações sobre é uma coisa que é mesa de bar. Você senta lá e fica trocando ideia com os brothers, papapá, e fica considerando sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Não. Então, ou você pega e explicita, ou você não explicita. Isso não serve para limitar o universo de sua inferência. Né? A consideração, as análises, os aspectos do. Tá? Só serve para muleta. Então, pense se não vale a pena tirar. Não fica mais bonito, muito pelo contrário. Resultados preliminares. Como eu disse para vocês, resultados preliminares, eles são úteis quando você está apresentando um congresso. Congressos são ambientes fantásticos. Eu sempre sugiro muito que vocês participem de congressos. Agora que o congresso online, eu não sei como é que estão funcionando as coisas. Mas congressos são coisas muito interessantes, porque vocês vão ter a chance de marcar território. Então é legal você apresentar resultados preliminares. Às vezes você não precisa dizer que é preliminar, porque dá uma pesada na bola. Você vai ler, o cara que vai ler seu painel, ele vai saber que é preliminar ou não. Não precisa estar no título. Mas se você quiser pôr, não tem problema. O difícil é quando está no paper. Tá? Porque ele, se está no paper, eu vou esperar chegar o póstumo, o final. Se é só uma observação preliminar, para que eu preciso saber? Olha esses exemplos. Descrição preliminar da dieta de Félix de Jaguarundi. Por que não termina a descrição para publicar isso? Quando você terminar a descrição, eu leio. A descrição é preliminar, porque você fala o que você acha que parece? Não. Observações preliminares sobre os padrões de vocalização de pagos vocíferos na Amazônia. Então, o cara primeiro está observando a voz do pássaro, né? Observar a voz é uma coisa meio LSD para mim. Que seja. Hoje em dia, com fonograma, até dá para fazer. Mas por que ele está fazendo a observação preliminar? Ele não está falando que é sonograma, não preciso saber o que ele está falando. Estava de padrão de vocalização. Mas
Por que ele não pega e não termina esse trabalho para eu poder ter ideia do que realmente aconteceu aqui? Né? Vai ficar só nesse preliminar. Termina, pô. Uma primeira análise da área de vida de machos de ilha minuta, no brejo da Amazônia Central. Primeiro que eu não sei onde... Sabe o brejo da Amazônia Central? Todo mundo sabe onde é o brejo da Amazônia Central, né? Aquele brejo lá. Porra, bom mesmo, brejo. Isso aqui é um exemplo claro de ausência de localização. Mas que seja. Uma primeira análise das medidas. Vai dar diferença para a segunda análise? Se der, eu espero. Se não der, é a vida, né? Vamos aguardar. E esse aqui que eu mais gosto, tirão no pé. Influência do carregar e do número de cuidadores nas atividades diárias do grupo de saúde dos Mintax em um ambiente natural. Um estudo piloto. O cara tá se achando Rubinho Barrichello, velho. O Ayrton Senna quando ele escreve que é um estudo piloto no título de uma coisa que ele quer publicar. Não saiu, tá? Desse jeito. Teve que mudar. Mas não é. O estudo piloto é uma coisa muito importante no artigo, num processo científico. Significa que o cara está testando um método que ele não tem que ele não domina. Então ele resolveu fazer o estudo piloto. Ele vai ter, o estudo piloto ele serve para testar o método. Ele quer saber se o método funciona. É isso que ele está fazendo. Então, geralmente esses dados nem são publicados porque eles são ainda teste. O cara está lá vendo se funciona. Totalmente errado. Não é um estudo inovador. Ele deve estar imaginando que é um estudo inovador. Mas não é um estudo inovador. É um estudo para ver se deu certo. Se o estudo para isso nem painel de congresso. Se é um piloto, se é para ver se deu certo, nem escreva. E esses dados nem devem ser utilizados. Ok? Então, estudo piloto está errado nesse caso. Eventualmente, as coisas podem ser também diferentes. A falta de informação pode ser por causa de hiperpretensiosidade. E as pessoas estão julgando isso. Né? Tem umas coisas bem legais aqui. Tem esse, por exemplo, esse Por que algumas folhas são vermelhas? É um paper que saiu na Biotrópica. Eu conheço o autor. Why Some Leaves Are Red. Ele tentou fazer uma gracinha mesmo. Sabe o problema desse paper? É que ele não responde por que as folhas são vermelhas. Eu sei porque as folhas são vermelhas, porque elas têm antocianina. É isso tudo que precisa. A gente imagina que vai ter um tremendo trabalho de revisão com um monte de lugares do mundo, porque folha vermelha tem na Oceania e tem no Chile. Né? Então você tem essas folhas avermelhadas por uma grande extensão geográfica. Ele explica? Não. Ele simplesmente fala de um processo de algumas poucas espécies que estão associadas à defesa contra fungo. É defesa de fungo no mundo inteiro, mas ele não testou. Por que alguns herbívoros consomem algumas plantas mais que outras? Eu também gostaria de saber. Né? Mas ele respondeu, não. Ele fez os testes de preferência, não chegou a lugar nenhum. Efeito de bordas em guildas de aranha. Isso é um livro. Né? Não é um livro. É um negocinho dessa figurinha assim. Que ele não trabalhou com todas as aranhas, trabalhou com apenas algumas aranhas e foi mexer com o efeito de borda. Não deu certo. Esse é muito jóia. Aporte de nutrientes na herbivoria. Aporte de nutrientes e herbivoria em florestas alagadas na Amazônia. Uma abordagem ecológica evolutiva no arquipélago de Anaviliano. Esse paper é massa, hein? Esse paper é legal, ó. Deve ser um tratado com todas as características evolutivas de todas as plantas em distribuição no arquipélago. Sabe o que esse cara fez? Ele comparou a área de deposição com a área de desviação no rio. É só o que ele fez. No rio não, numa ilha só de uma ilha. Foi um trabalho de curso de campo, ele fez isso em 4 horas. Um paperzinho nada, uma coisinha de nada escrita. Mas o título dele é lindo, hein? Coisa bonita de se ver, ó. Você vai ler, é deprimente. Acaba tirando a nossa vontade real de ler. Né? É a vida. Então, tem que ter muito cuidado para não ser pretencioso, para você não ser lembrado pelo contrário que você quer ser lembrado. Não pela informação, mas pela informação que você não deu. Esse último eu guardo porque ele é muito legal. Eu dando essa disciplina em 2005, se não estou enganado.
no INPA, uma menina apresentou um trabalho, assim, plantas invasoras do bioma pampa, plantas invasoras do bioma pampa. Ela apresentou como um projetinho que ela ia fazer, né? E aí ela mostrou para mim, eu falei assim, mas nossa, é um livro, é? Não, é um paper que eu escrevi, a gente pegou e coletou do lado de Santa Maria, e aí a gente viu quais essas plantas eram invasoras e quais não eram. Eu falei assim, minha querida, você está falando de um bioma, você não está falando de Santa Maria. Você vai fazer isso, você vai ter que fazer direito. Você tem que falar, você pode falar das plantas invasoras de Santa Maria. Ah, mas em Santa Maria tem muitas plantas e é muito grande, é bem representativo do bioma pampa. Mas você não sabe se os pampas argentinos, por exemplo, tem outras espécies, menino. Para com isso é muita pretensão. Ao contrário do que vocês podem imaginar, ela não mudou o título. Ela voltou para campo. Fez um trabalho de revisão fantástico. Voltou, espalhou, ela andou, como ela era gaúcha, ela deu mandada em outras regiões, fez os levantamentos e publicou o artigo. E hoje existe, não sei se tá acho que está na forma de artigo ou um capítulo de livro, existe um paper, essa menina escreveu, plantas invasoras do bioma. Aqui, professor, não falei que ia publicar? Eu falei, eu tô feliz pra caramba, meu. Você ia publicar um negócio que não falava nada, agora você está falando, você está publicando um negócio com muito mais dados do que você tinha se proposto. Esse merece um título de plantas invasoras do bioma pampa. O anterior não. Isso foi uma vitória, no final das contas, ao contrário do que vocês podem imaginar. Ela ficou brava e se sentiu motivada a fazer o que ela se propôs a fazer no título anterior. Então, esse aqui esse aqui é um exemplozinho bastante clássico, né, de coisas que tentam às vezes ser engraçadas e não dá muito certo. Ou alguns que não tem graça mesmo, né? As pessoas tentam fazer piadas. Eu tenho alguns títulos com gracinhas no meu currículo, mas vamos pegar focar apenas esse primeiro. Esse aqui foi escrito também num curso de campo por um cara orientador, era um americano que a gente trouxe para um curso de campo, e ele foi trabalhar com dano físico em clareiras. Ele é muito bom, ele é muito famoso no mundo todo. Ele foi organizar e resolveu dar esse título. Juventude Violentada. Na hora que ele falou isso, você vê aquelas meninas tudo em silêncio, assim, os caras falaram, porra, mano, pode falar essas coisas aqui, né? Todo mundo ficou em silêncio. E ele não achava que era um problema comparar dano físico por queda de galho em plantas que estão nascendo numa clareira com violência sexual infantil. Esse é o nível de que às vezes está na sua cabeça e não tem problema, na dos outros tem. Né? E tem outros exemplos aqui que são bastante simples, apenas para vocês darem uma olhada, que as pessoas acharam que eram super legal. O único que eu acho legal é estudar submersas. Né? Faz sentido. O resto é boba. Né? Volta ao lar, respostas de árvores a subbostos de áreas abertas. Volta? Não sei. Não faço ideia. Enfim. Tem que tomar cuidado quando faz piada, tá? Cultura é um troço bastante complicado. Títulos em forma de pergunta, vocês podem ver que são muito raros. Né? E eles não estão errados. Nenhum desses papers que eu coloquei aqui, eles estão errados. Eles só têm uma característica, eles são preguiçosos. Mostra que a pessoa não está querendo realmente mostrar. Ela se comporta apenas... ela se satisfaz com uma pergunta que ela fez, em vez de responder. Eu não quero saber a pergunta, eu quero saber se isso acontece de verdade. Então, ao invés de pôr a pergunta, por que você não coloca uma afirmação? E olha por que eu digo que isso é preguiçoso. Então, a Myrmecoptera crisobanácea e Elomeros articulata. Formicídio. Uma planta Myrmecoptera pode manipular a colônia de plantas e formigas associadas? Interação entre, segundo título, interação entre formigas de Cecropia purpurascens na Amazônia Central. Diferentes espécies protegem a planta com a mesma eficiência? Número de formigas presentes em domáceas de Myrmecoptera pode estar relacionado com a capacidade fotossintética da folha? Nossa, é curioso, né? Essa pessoa trabalha com as mesmas espécies, com formigas e com plantas. Sabe por quê? Porque é a mesma pessoa.
Ela estava com preguiça, ela não queria, ela não estava se esforçando o suficiente para bolar um título que fosse mais legal. Se fossem afirmações, ia ser muito mais joia. Mas ela resolveu colocar na forma de pergunta. Não deu certo, tá? Então, em vez de tentar fazer perguntas, deem a resposta, vai ficar bem mais legal. Isso aqui, para terminar, é um quadrinho bem interessante dos cartunistas americanos, chama P.D. Comics, está aqui na base do slide. Esse P.D. Comics é uma empresa, são cartunistas que fazem gracinha com o nosso mundo acadêmico. Isso é pré-Big Bang Theory, que fez a mesma coisa, né? Mas eles fazem essas piadinhas com o mundo acadêmico. Então tem sempre orientador, os pós-docs, os alunos de graduação, os mestrandos, doutorandos, e, aí, e toda a trivia do nosso mundo. É bem divertido, vale a pena. E quando eu estava preparando essa aula, eu vi isso aqui, né? Nossa, que joia. É uma piada porque eu vejo isso demais, né? As pessoas pegando, fazendo títulos com 2 pontos, tentando fazer gracinha, né? Aquela coisa toda. Como eu acabei de mostrar nesse aqui de trás, né? Nesse. Nossa, puta, é verdade. Eu vou colocar aqui. Título da sua tese: condensando metade da sua vida acadêmica em uma única frase. É verdade. Começa com uma frase engraçadinha, para as pessoas acharem que você é legal, né? Se tem a ver com a coisa, com essa tese ou não, problema nenhum. Mas tem que ser cool, tem que ser. 2 pontos. Se você não tem título para a sua tese ou para sua dissertação, use 2 pontos. Sempre parece que você é profissional, na verdade você é preguiçoso. Aí uma frase verborrágica cheia de jargões e superlativos. Parece que você é o cara quando você faz isso e parece que você tem realmente domínio da coisa. E uma proposição e um tópico que ninguém está nem aí para paçoca, ninguém liga, mas que na verdade é o título real da sua tese. Essa é a piada que eles fizeram. E aí, tipo, uma semana depois de eu ter visto isso aqui, eu recebi uma tese de doutorado. Dobzhansky estava certo. Variações sobre distribuição binomial negativa na distribuição espacial de Drosófila na Amazônia Central. Por que Dobzhansky estava certo? Eu li a tese, não faço ideia porque ele fez essa piada. 2 pontos. Variação sobre a distribuição binomial negativa. O que isso significa? Não faço ideia. Muito louco, né? Parece que é mó sério. E distribuição espacial de Drosófila na Amazônia Central. Esse é o título da tese. Exatamente como proposto pelo pessoal. Tá? Então, eu vou... Esses são alguns títulozinhos que eu vou deixar para vocês. Meu nome aqui. Em conjunto com com a sua planilha que você vai estar preenchendo, ticando o artigo 1 e o artigo 2 com os erros que a gente está falando aqui, quais os erros ocorrem, né? Eu vou querer que vocês apontem os problemas para esses títulos. Conhecimento tradicional associado à interação com a pesquisa para a geração do conhecimento. Bioprospecção do espaço fúngico de pneumoporos sanguíneos na variação dos herbicidas de Aedes aegypti. Estratégia alimentar de Ramdia e Astyanax, uma análise gráfica. E estudo sazonal da produtividade primária de fitoplâncton no Lago do Catalão. Então, a planilha com os erros é para o final do curso, né? Vocês terminam depois, mas eu quero que vocês achem os errinhos aqui e para todo mundo me mande um e-mail com esses erros. Vocês vão escrever o título, tá aqui, vocês dão pausa, então vocês vão podem escrever o título e dizer: esse título está errado porque esse título poderia melhorar por quê, ok? Porque é confuso, porque falta informação, porque escrevem o que vocês quiserem, ok? Até mais.